Vamos abrir a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 12. Já é o quinto culto que eu vou ministrar sobre o Espírito Santo. Eu não estou conseguindo sair desse tema. O Espírito Santo tem me levado a pregar sobre ele, e eu preciso realmente obedecer ao Senhor Espírito Santo. Então, a Espírito Santo aí, ó. Amém? 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. A partir do versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender, que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, e a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las, mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Você pode aplaudir a palavra de Deus? Esse texto deixa bem claro que cada um de nós tem o seu chamado, tem a sua missão e a sua função. Não significa que você vai ser usado em uma área e o seu irmão vai ser usado na mesma área. Deus trabalha com todos. Uns têm os dom de curar, outros têm o dom de interpretar, mas a Bíblia está dizendo que isso é necessário para que o corpo funcione perfeitamente. Um dos dons que eu considero mais importante, lógico que não descredibilizando todos os dons, tudo que vem de Deus é bom, mas uma coisa que eu tenho pedido muito ao Senhor, quando a Bíblia fala aqui do discernimento de espírito. Discernimento espiritual. Essa é a palavra-chave. Nós devemos pedir ao Espírito Santo que Ele nos conceda esse dom de discernir, principalmente para esses últimos dias na terra. Você tem que estar muito ligado para discernir aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro.
aquilo que é do espírito e aquilo que é da carne. Porque o espírito do engano, ele já está operando. E muitas das vezes é muito difícil de você identificar. Porque o cara faz milagre. O cara profetiza e acontece. O cara expulsa os demônios vão embora. O cara diz que vai abrir uma porta e a porta se abre. Mas às vezes, o que ele vive não condiz com o que ele prega. Por quê? É esse entendimento que você precisa trazer para a sua vida. A Bíblia vai dizer, Romanos 11, 29, que os dons e as vocações são irrevogáveis. Tudo que Deus nos dá, esses dons é para o bem, mas o diabo sempre vai trabalhar em paralelo. O diabo sempre vai usar o dom que Deus te deu, para que ele possa agir, para que ele possa usar o espírito de engano. E a Bíblia vai nos falar em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 15. Mateus capítulo 7, versículo 15, olha o que diz o texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. O diabo nunca vai vir como lobo, querido, como serpente. O diabo nunca vai vir com uma aparência de mal. O diabo, a Bíblia diz que ele se disfarça em anjo de luz. Se ele aparecer com cara feia, todo mundo vai correr, querido. Tem esse que não fica perto. Mas o diabo, ele vai vir disfarçado. E Jesus deixou isso bem claro. Ele vai vir o quê? Disfarçado, em ovelhas. Mas por dentro são lobos, roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso aí está falando do fim dos tempos. Porque tem árvore, né, que está produzindo maus frutos, mas que continua ainda na terra. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Jesus nos deu um código, uma chave. Você não pode me avaliar aquilo que eu prego aqui no altar, querido. Você precisa me avaliar como que eu me comporto na minha família, no meu casamento, na minha vida financeira, no meu caráter. Quer conhecer uma pessoa? Olha para os frutos. Olha para a vida dela, o que ela está produzindo. Quais são os seus frutos? Por isso que eu sempre digo, se alguém vier falar alguma coisa mal da igreja, mal do pastor, mal de alguém, primeiro faça uma autoavaliação da vida daquela pessoa. Quais são os frutos que ela produz? E hoje não está difícil, querido. Por isso que é importante o discernimento espiritual. Porque o discernimento espiritual vai trazer a luz. Não vai testificar, querido. O Espírito Santo vai falar, cuidado, isso é engano. A luz vermelha vai acender. E eu costumo dizer, inclusive, as empresas, o setor de RH, eles se utilizam desse artifício. Não é mais o currículo, o seu currículo, querido. Eles vão lá na sua rede social. Eles vão no seu Facebook.
eles vão lá no seu Instagram, porque a sua personalidade é definida com aquilo que você curte, compartilha e que você comenta. E o que você publica. Ali fala quem você é. Então Jesus está dizendo com muita clareza. E quando nós lemos em Mateus 7, de 15 a 20, fala dos falsos profetas. E a partir do versículo 21, o próprio Jesus vai falar de homens que chegaram diante dele dizendo: em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz maravilhas, expulsei demônios. Jesus, afasta-te de mim, querido, porque o que você prega não condiz com as suas atitudes. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então é isso que nós temos que pedir, porque o inimigo ele está avançando ainda mais. O inimigo ele já mudou de nível em relação às suas armas. Ele está sendo mais ousado, porque o seu fim está próximo, onde ele vai ser lançado eternamente no lago de fogo, no inferno. Então, é a última batalha que nós estamos vivendo na terra, e ele vai trazer todos os seus soldados, para que ele possa trazer o espírito de engano sobre a sua vida. E por isso é necessário você pedir ao Senhor: Senhor, eu quero esse dom na minha vida, discernimento espiritual, para que você possa identificar aquilo que é verdadeiro e aquilo que é fake. E quem pode fazer isso, querido? O Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer isso. E o Espírito Santo ele é tão importante, ele assume um papel tão extremo na nossa vida. Por isso que a Bíblia diz discernimento espiritual. Esse discernimento vem do Espírito Santo de Deus. É tão poderoso o Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer, 1 Coríntios 12, 3, que nós só reconhecemos Jesus como nosso Senhor e Salvador por causa do Espírito Santo. João 14, versículo 6, Jesus diz: ninguém vai ao Pai se não for por mim. 1 Timóteo 2,5 diz que só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus. Quando eu leio 1 Coríntios 12,3, que diz que nós só reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador através do Espírito Santo, a gente poderia talvez colocar um versículo para o Espírito Santo. Vocês só podem chegar a Jesus através de mim. Jesus diz: vocês só podem chegar ao meu Pai através de mim. Aí o Espírito Santo: vocês só podem chegar até Jesus através de mim. Só através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos move. É o Espírito Santo que é o nosso combustível. O próprio Senhor Jesus, ele vai falar do Espírito Santo em João, no capítulo 16, a partir do versículo 7. Olha o que Jesus fala do Espírito Santo. Quando Jesus estava subindo aos céus, a sua ascensão aos céus, e aí Jesus antes fala com os discípulos, dizendo: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe
príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, não é o espírito da mentira, o diabo que é o espírito da mentira, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Meu Deus, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará. Meu Deus do céu, que confiança no Espírito Santo. Jesus dizendo: eu vou enviar o Consolador. Ele não vai ser como Adão que decepcionou Deus. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai me glorificar, porque eu conheço o Espírito Santo. Esse vai ser o projeto dele na terra. Tudo que ele fizer vai ser para me glorificar, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Olha a importância de um Espírito Santo sobre as nossas vidas. Por isso que Jesus, no momento que Jesus estava indo para os céus, e os discípulos preocupados: poxa, nós vamos ficar sozinhos agora. Como que a gente vai fazer, Jesus? Se as coisas com o Senhor presente, fisicamente, está difícil. Imagina o Senhor indo embora. Aí foi o momento que Jesus falou: não se preocupe, querido. Não se preocupe. Eu não falei com vocês que eu mandaria o Espírito Santo? Eu vou enviar o Espírito Santo. E vocês não vão estar sozinhos. Vai ser eu no Espírito Santo, vai ser a minha presença no Espírito Santo. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Eu nunca vou abandonar vocês, não se preocupe. O Espírito Santo vai falar por mim. O Espírito Santo vai dar o devido cuidado, não se preocupe. O Espírito Santo vai ser o meu embaixador. O Espírito Santo vai ser o meu porta-voz. Sou eu falando através do Espírito Santo. E ali no momento Jesus fala: vocês só ouviram falar do Espírito Santo. Agora eu quero que vocês entendam que ele não vai estar mais do lado de vocês, ele vai estar dentro de vocês. O Espírito Santo vai morar dentro de vocês. Dentro de vocês vai morar o Espírito Santo. E ali Lucas, no capítulo 24, Lucas 24, 49, olha a direção que Jesus vai dar para os discípulos. Jesus vai dizer o seguinte: olha, não saia de Jerusalém, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Jesus está dizendo: não queira fazer a obra sem receber o poder do Espírito Santo. Jesus, mas o senhor está aí. Não, mas fica tranquilo, vocês vão continuar fazendo a obra, mas eu estou dando uma direção para vocês. Não sai de Jerusalém, até que do alto sejais revestido deste poder. Aí depois vocês vão até os confins da terra. Mas primeiro é a obra do Espírito Santo na vida de vocês.
Agora vamos entender isso, querido. A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2, que os discípulos estavam reunidos no cenáculo. Foi o local escolhido para ser revestido do poder. Poderia ser na rua, mas Deus escolheu um local de 4 paredes. O cenáculo, a igreja do Senhor na terra. E ali é conhecido como o Pentecoste. Vamos entender a questão do Pentecoste. Pentecoste no grego significa 50º, 50 dias depois da Páscoa. O Pentecoste sempre acontece, inclusive é uma festa perpétua, que acontece em Israel, todos os anos. Depois de 50 dias, depois da Páscoa. Agora, olha como que o Novo Testamento, ele se interliga com o Antigo Testamento. Não tem como falar de Pentecoste, se a gente não falar de Páscoa. Páscoa, no hebraico, significa Pessa. E o Pessa significa passar por cima, passagem. Lá em Êxodo capítulo 12, a gente conhece essa história. Quando o Senhor enviou a praga para que morresse todos os primogênitos no Egito, para que Faraó liberasse o povo de Deus. E o Senhor deu uma direção para Moisés. Moisés, segue a direção que eu estou dando. Cada casa vai escolher um cordeiro. Cada casa vai escolher um cordeiro. Interessante que Êxodo capítulo 12, no versículo 5. Êxodo 12, versículo 5. Olha o tipo do cordeiro. Que ele seja o quê? Sem defeito, sem mácula. Quem foi o cordeiro perfeito da terra? E no versículo 6, no final do versículo, vai dizer: olha, tem que ser perfeito, sem mácula, sem defeito esse cordeiro, mas ele será sacrificado à tarde. Jesus foi sacrificado à tarde. Então esse cordeiro aponta para Jesus. Mata o cordeiro, coloca o sangue nos umbrais das portas, nas vergas das portas. Eu vou liberar o anjo da morte. O anjo da morte vai vir, e quando ele ver o sangue, ele vai passar por cima. Levanta suas mãos, querido. É por isso que o diabo não tem acesso na sua vida. Porque quando ele vê o sangue de Jesus. Ele vê o que João disse, João 1:29, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Isaías 53:7 fala que, a mesma forma que Jesus foi conduzido ao matadouro, foi como ovelha. 1 Coríntios 5:7 diz que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Só que quando o povo sai do Egito, vai em direção a uma terra prometida. E quando deu 50 dias, Pentecoste, 50 dias o povo indo em direção à terra prometida. Vocês vão ver agora a origem do Pentecoste. Por que os judeus comemoram o Pentecoste? Justamente por causa deste momento. O Pentecoste é a entrega da lei, é a entrega dos mandamentos.
Agora vamos lá, como que aconteceu esse Pentecoste no Antigo Testamento? Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19. Só que tem um detalhe. Deus falou: Moisés, isso foi no Monte Sinai, reúne o povo, e o povo tem que se santificar, o povo tem que se consagrar, porque eu vou descer do monte, eu vou descer no monte para entregar as leis, para falar com o povo, para dar uma direção para o povo. E o povo ali, 50 dias depois da Páscoa, o povo no Monte Sinai. Agora, olha o que aconteceu. Êxodo 19, versículo 16. Olha como que Deus desceu no monte. Ao terceiro mês, não, vamos lá. E aconteceu que ao terceiro dia do amanhecer, houve o quê? Trovões e relâmpagos. Deus vem assim, querido, sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. A glória foi tão forte, o poder foi tão forte, na entrega da lei, que a Bíblia diz que houve trovões, relâmpagos, e um som de trombeta fortíssimo, que o povo não suportou, começou a tremer. Tamanha glória de Deus. E no versículo 18, olha o que vai dizer no versículo 18: e todo o monte Sinai fumegava, pegou fogo nos gravetinhos. Quem já viu falar nessa história de fogo nos gravetinhos no monte? É tremendo. Eu já vivi essa experiência. O monte todo pegou fogo, a presença de Deus, a glória de Deus, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O monte não suportou a glória de Deus. A presença de Deus foi tão forte que o monte tremeu, querido. Houve um terremoto na descida. Ali foi o Pentecoste do Antigo Testamento. Agora eu quero falar para você, querido, o Pentecoste do Novo Testamento. Como que a Bíblia é autoexplicativa. Como que o Antigo Testamento e o Novo Testamento caminham juntos. Jesus, depois de ressuscitar, Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa. Tinha que ser na Páscoa. Jesus ressuscitou na Páscoa. No Antigo Testamento, o Cordeiro morreu. No Novo Testamento, o Cordeiro ressuscitou. No Antigo Testamento morreu o Cordeiro. No Novo Testamento, na Nova Aliança, Jesus ressuscitou, o Cordeiro ressuscitou. E a partir daquele momento, que Jesus andou 40 dias na terra, visto por mais de 500 pessoas, em Atos capítulo 1 fala sobre isso, mais de 500 pessoas, viram Jesus andar sobre a terra, inclusive Jesus até comeu com os discípulos. Eu brinquei na quarta-feira dizendo que a gente vai comer com o corpo glorificado, significa que lá no céu deve ter um churrasquinho, deve ter uma picanha celestial. Os anjos que visitaram Ló comeram. Peraí, o povo está comendo com o corpo glorificado. Mas fala da árvore, né? Dos 12 frutos. Se preocupa não, querido. Se preocupa não, que vai ser melhor do que uma picanha, tá? Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos jamais ouviram, nem jamais penetrou o coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que Ele ama. É melhor do que você imagina, querido. Mas vamos voltar ao texto. Depois de 40 dias, Jesus agora vai ao Monte das Oliveiras,
sobe aos céus, sua ascensão aos céus, e é justamente naquele momento que ele diz: não sai de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Meu Deus do céu, é muito forte isso. Por que é muito forte? Porque a Bíblia vai dizer em João 7,39, que o Espírito Santo só começou a habitar, a morar, depois que Jesus foi glorificado. O Espírito Santo, ele não morava no Antigo Testamento, ele só visitava. Então ele só passa a morar depois que Jesus foi glorificado. Por isso que quando você fala, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador, a Bíblia vai dizer em Efésios 1,13, que você agora é selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo agora está dentro de você. Agora vamos lá. Jesus deu direção, 40 dias. Falta mais 10 para o Pentecostes. Concorda comigo? Amém? Falta mais 10 para o Pentecoste. Então isso significa que o revestimento do Espírito Santo, ele não veio no momento que Jesus ascendeu aos céus. Jesus falou, eu quero ficar com o Espírito Santo pelo menos uns 10 dias. Não, o Espírito Santo tem que ficar comigo pelo menos uns 10 dias aqui no céu. Mas ali, querida, deixa eu falar algo para você. Ali foi o momento que Deus preparou algo muito forte. Porque o que os discípulos iriam receber era algo muito poderoso. Porque agora eles seriam uma casa do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Agora nós podemos imaginar essa cena. Depois de 10 dias que o Espírito Santo veio. Imagina essa cena. 10 dias no cenáculo orando. 10 dias no cenáculo intercedendo. 10 dias no cenáculo esperando o revestimento do poder do Espírito Santo. Eu acredito que era dia e noite, 120 homens orando, intercalados, clamando o tempo todo. Imagine esses homens no primeiro dia dizendo, vem Espírito Santo. No segundo dia, Jesus olha para o Espírito Santo, vai Espírito Santo. No terceiro dia, aquele povo clamando, vem Espírito Santo. No quarto dia, Jesus diz, vai Espírito Santo. No quinto dia, o povo dizendo, vem Espírito Santo. No sexto dia, Espírito Santo, Jesus dizendo, vai Espírito Santo. Sétimo dia, o povo dizendo, vem Espírito Santo. No oitavo dia, Jesus dizendo, vai Espírito Santo. No nono dia, o povo gritando bem alto, vem Espírito Santo. 10º dia, aí vai se cumprir Atos capítulo 2, que diz assim, cumprindo-se o Pentecoste. Chegando aos 50 dias, cumprindo-se o Pentecoste. Jesus falou assim, deu 50 dias, Espírito Santo, pode descer. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Gente, o mesmo Pentecoste que aconteceu no Monte Sinai, era o mesmo Pentecoste que estava acontecendo no cenáculo. O mesmo mover
do primeiro Pentecoste no Antigo Testamento, foi o mesmo mover no Novo Testamento. A glória de Deus, e foi tão forte, a Bíblia vai dizer, que foi tão poderoso, quando o Espírito Santo desceu, quando veio o revestimento do Espírito Santo, a Bíblia vai dizer, no versículo 6, Atos capítulo 2, versículo 6, que toda Jerusalém começou a ouvir som. Que barulho é esse? Que som é esse? Estou todo arrepiado, meu corpo está tremendo, isso parece que está vindo lá de cima do cenáculo. Foi tão poderoso, um lugar sem microfone, sem som, mas a glória foi tão forte, a presença foi tão forte, que toda Jerusalém foi alcançada pela glória de Deus, pela presença de Deus, ao ponto das pessoas virem para o cenáculo, ficarem na porta do cenáculo, e dizer, mas espera aí, porque era o dia de Pentecoste, estava tendo festa em Jerusalém, todas as nações estavam reunidas, pardos, medas, todos os tipos de línguas, e de repente, ele fala, mas não são todos galileus? Tem homens diferentes, como que eles estão falando, e nós estamos entendendo na nossa língua? Ei, a língua do Espírito Santo, todos entendem, querido, quando está no Espírito. E foi tão poderoso que Pedro falou, tem que aproveitar esse momento. Quem quer aceitar Jesus aí? 3.000 almas. 3.000 almas, Marquinhos. 3.000 almas aceitou Jesus naquele momento. Deixa eu falar algo para você, querido. Onde entra a igreja nesse contexto? Onde aparece a igreja nesse contexto? Esse foi o primeiro culto da igreja cristã na terra, onde o preletor era o Espírito Santo. Quem vai ministrar esta noite? É o bispo Gonçalves, o apóstolo Paulo. Quem é que vai ministrar esta noite? Não, é o Espírito Santo que vai ministrar. Deixa eu dizer algo para você, querido. Tudo que acontece no material, no físico, primeiro acontece no espiritual. O físico só materializa o que já iniciou no espiritual. Por isso que o Senhor falou para Daniel, as suas orações, querido, tem 21 dias, mas desde o primeiro dia foram ouvidas as suas orações. Então tudo que você pede para Deus, já está pronto, já está prontinho, só falta materializar. Primeiro acontece no espiritual. Por que eu estou falando isso? A igreja física, ela se materializou em Atos capítulo 2, mas a igreja espiritual, inclusive a primeira vez que Jesus fala do nome igreja, a primeira vez que fala o nome igreja na Bíblia, é em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus está em Cesareia de Filipe, ali a fonte do Jordão, aos pés do Monte Hermon, Jesus faz aquela pergunta, deixa eu perguntar para vocês, o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Eles disseram, um está dizendo que o Senhor é Jeremias, João Batista, ou alguns dos profetas, e Jesus faz uma outra pergunta, mas agora eu quero perguntar para vocês, o que vocês dizem que eu sou? Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, tu és Pedro, versículo 18, tu és Pedro, no grego é Petros, fragmento de pedra, pó da terra, homem, pecador, tu és Pedro, mas, mediante a revelação que saiu da sua boca, mediante aquilo que você falou, que eu não sei, não foi você que falou, foi meu pai que soprou no seu ouvido,
mediante a frase que você usou, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não é edificada em homens, a igreja é edificada em Cristo, porque se a igreja foi edificada em homens, ela é destruída. A igreja está de pé porque ela tem um cabeça, e o cabeça é Cristo. Então ali nasceu a igreja espiritual, ali nasceu a igreja espiritual, e no Pentecoste, a igreja se materializou, o primeiro culto da igreja cristã na terra, com preletor e Espírito Santo. Agora deixa eu falar uma coisa para você muito séria, nós somos produto do meio, por isso que você tem que voltar à sua origem, porque está ligado, de onde você veio, o ventre que te gerou. O primeiro culto da igreja cristã na terra foi no cenáculo, ministrado pelo Espírito Santo. E como é que foi esse culto? Foi um culto de fogo, de mover, de glória, de falar em línguas, de uma forma sobrenatural. Agora não tem como eu ser tradicional, se o Espírito Santo é pentecostal. Eu vou repetir, como que eu vou ser tradicional, quietinho, sem dar glória, sem pular, sem gritar, se o Espírito Santo é pentecostal? Por isso que no estatuto do Ministério Gileade, colocamos a nossa visão. Qual é a visão do ministério? Resgatar os princípios da igreja primitiva. Nós somos frutos. Então quando você diz eu sou pentecostal, você está dizendo eu sou fruto daquele mover de Atos capítulo 2. Eu sou resultado daquele mover de Atos 2. Por isso, querido, que você vê muitos irmãos pular, saltar, porque está voltando à origem, de onde foi gerado. E contra fatos não tem argumento. Você nunca vai ver um pentecostal se tornar tradicional, mas você vai ver um tradicional se tornando pentecostal. Agora imagina o diálogo de Jesus, quando Jesus ficou, Espírito Santo, você tem que ficar pelo menos 10 dias aqui. Pelo menos 10 dias você tem que ficar aqui comigo. Porque no Antigo Testamento, querido, no Antigo Testamento, nós precisamos entender isso. É lógico que tem, eu falei para vocês no início, que tem o espírito do engano. Tem gente que está rodopiando ali, gritando e falando em língua, e às vezes não é pelo Espírito Santo. Porque é um espírito de engano. Mas a gente que trabalha com batalha espiritual, com libertação, a gente consegue alguns sinais. Por exemplo, quando cai uma pessoa no chão, que ele faz isso com as mãos, é diabo, querido. É diabo, ele fez isso com a mão aqui, é diabo. Não é o Espírito Santo, é o diabo se manifestando. Então a gente consegue identificar, começa a babar, é o diabo. Mas agora, a manifestação do Espírito Santo, é quando você se manifesta, fala em línguas, é uma evidência do batismo do Espírito Santo. É uma evidência. Por isso que você precisa abrir o seu coração para isso. Não seja um crítico, mas abra o seu coração. Porque o falar em línguas é só você e Deus, querido. E isso traz edificação para a sua vida. Agora não queira julgar os irmãos, às vezes que não conseguem ficar de pé. Porque isso é Bíblia. Para vocês terem ideia, quando Salomão fez o primeiro templo, construiu o primeiro templo, que trouxe todos os utensílios, mas tinha um utensílio mais importante. O mais importante utensílio era o quê?
a arca da aliança. Era o utensílio mais importante. Por quê? Eu acho que é Êxodo 24:8. A Bíblia fala que o próprio Senhor direcionou para fazer a arca. Acho que não é isso não, né? A arca, porque a arca representava o templo de Deus, o tabernáculo de Deus, a presença de Deus. Só que a presença de Deus, ela só se manifesta pelo Espírito Santo. A presença de Deus só se manifesta pelo Espírito Santo. Quando falamos em presença de Deus, estamos falando do Espírito Santo. Então significa que era o Espírito Santo morando dentro da arca. Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Então o Espírito Santo morava dentro da arca, no Antigo Testamento. Agora imagine esses 10 dias. O Espírito Santo falando, Jesus, foi a sua vez, você ficou lá 33 dias, fisicamente, só que agora, eu vou mudar para a terra. Imagina o Espírito Santo chegando com a mala dele. Imagina o Espírito Santo, Jesus, foi a sua vez, agora é a minha vez. Então em Atos capítulo 2, o Espírito Santo veio com mala e tudo. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós, que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em? Jeremias 3,16, naqueles dias vocês não vão buscar mais a arca da aliança, não vai ter necessidade, porque quem estava dentro dela vai mudar para dentro de você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Aí vamos falar agora, do que eu falei, quando Salomão finalizou o primeiro templo, e fizeram um culto. E a Bíblia vai dizer em 2 Crônicas 5,13, olha o que aconteceu quando a arca entrou. 2 Crônicas 5,13, sucederá, e quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram, para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos, músicos, para louvar ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem. E vamos lá, versículo 14, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, tem uma tradução que coloca, não puderam ficar de pé, e os sacerdotes não podiam o quê? Permanecer de pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Não consegue ficar de pé, querido. A glória foi tão forte, o mover foi tão forte, que não consegue, começa a tremer, começa a sentir a presença de Deus, caíram, não conseguiram ficar de pé. Olha o culto desta igreja, por isso que o primeiro culto da igreja cristã, na terra, no cenáculo, não conseguiram ficar de pé também, o mover foi muito forte. E nós temos que buscar esse batismo com o Espírito Santo. O próprio João Batista falou isso. Eu batizo, o meu batismo é para o arrependimento, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. E com fogo. E quem falou isso, sabe do que ele está falando, tem propriedade do que ele está falando.
Porque quando Maria se engravidou do Espírito Santo, amém? A Bíblia vai dizer que o que está dentro de Maria foi gerado pelo Espírito Santo. Jesus, no ventre de Maria, foi gerado pelo Espírito Santo. Só que quando Jesus foi gerado, naquele exato momento que Jesus foi gerado, Isabel já estava com 6 meses de gravidez. Isabel era mãe de João Batista. Eis quem viu aquele que vai preparar o meu caminho. 6 meses. Aí quando Maria não falou nada para Isabel, Maria, Luciano, chega na casa de Isabel. Quando Maria chega na casa de Isabel, Lucas capítulo 1, no versículo 41, olha o que aconteceu. Lucas 1, 41. E aconteceu o quê? Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou do seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. João Batista foi batizado dentro do ventre de Isabel. João Batista, Samuel, falou em línguas dentro do ventre de Isabel. João Batista, ele não suportou, porque entrou. Por isso que Isabel, sem saber de nada da gravidez, movida pelo Espírito Santo, olha o que ela vai dizer no 42, versículo 42, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Olha dentro dos olhos do seu irmão, fala com ele. Não tem como. Diga para ele, fazendo, não tem como você ser tradicional, se o Espírito Santo é pentecostal. Sobe aqui os levitas, não tem como. Não tem como. Eu quero convidar você a ficar de pé, querido. Você decide até quando você quer caminhar com o Espírito Santo. Diga para o seu irmão, fala com ele com autoridade. Não basta somente ter o Espírito Santo, mas você precisa ser cheio do Espírito Santo. Você decide, querido, se você quer água nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, ou acima da cabeça. Você decide o nível que você quer andar com o Espírito Santo. Mas a partir desta noite, você não vai andar com o Espírito Santo, você vai voar com o Espírito Santo.